Então, eu queria agradecer Isabela Meucci e Giovanna Marcelino, da coletiva Marxismo Feminista, que participaram comigo dos 2 episódios, né, da parte 1 e parte 2 do episódio sobre ligações perigosas, casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo, da Cinzia Arruzza. Obrigada por vocês terem topado o episódio, obrigada por vocês estarem aqui hoje para continuar essa conversa e, por favor, se apresentem para todo mundo aí, meninas. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite para todo mundo que se inscreveu, está aqui para ouvir a gente um pouquinho e para conversar um pouco aqui. Fico muito feliz dessa troca também, acho que é a primeira vez que a gente faz essa troca assim. E obrigada, Isa, pelo convite para a gente estar aqui também no Grifa Junto. Eu sou a Isa, Isabela Meucci, como a Isa falou. Eu sou professora, sou pesquisadora, sou doutoranda em ciência política na Unicamp. Também fiz mestrado em ciência política, fiz a graduação em ciências sociais lá também. Hoje eu pesquiso especialmente pensamento político latino-americano e as questões colocadas pela Revolução Cubana, e além do interesse no marxismo e no feminismo. Eu vou passar a palavra para a Gi, e aí depois a gente vai falar um pouco mais do marxismo feminista do projeto. Bom, boa noite, gente. Também agradecer a Isa pelo convite e dar boa noite aí para todo mundo. Meu nome é Giovanna, eu sou pesquisadora, sou socióloga, sou formada em Ciências Sociais pela USP e atualmente faço doutorado em Sociologia também na USP. E minha área de pesquisa é Teoria Social, com ênfase em Teoria Marxista Contemporânea, e também me reconheço como feminista marxista. Né? E aí, para dar um gancho aí, só para, como a Isa colocou, para a gente apresentar um pouco o que é o marxismo feminista, mas lá nos episódios do Grifa a gente já contou um pouco também sobre o nosso trabalho, mas eu e a Isa e a Ana Flávia Badui, que também está aqui na plateia aí, representando aí a coletiva, a gente faz parte da equipe de organização do que seria o primeiro Seminário Internacional Marxismo Feminista, né? O evento que a gente planejou para acontecer no começo desse ano, em março, mas por conta da pandemia, infelizmente, a gente teve que adiar o evento, né? E para que a ideia não morresse, enfim, a gente acabou criando um blog, que é marxismofeminista.com, e lá a gente faz um trabalho de divulgação científica de obras marxistas e feministas, e também fica o convite para todo mundo conhecer. Obrigada. Vocês devem conhecer, eu estou conhecendo muita coisa incrível lá no blog, muita mesmo. Então, só para finalizar essa parte de apresentações, umas questões técnicas, queria muito que a gente estivesse em roda, todo mundo com o microfone aberto, que não seria microfone, né, obviamente, conversando, se interrompendo e contribuindo assim, mas só por motivos de organização mesmo, quem quiser contribuir, por favor, escreve no chat, algo como quero falar, me inscrevo, fiquem à vontade, podem escolher. Que aí a minha equipe grifa vai selecionar, vai me avisar e eu vou chamar em ordem, tá? Na ordem que aparecer ali nos comentários. Eu sei que isso é meio chato, ficar chamando pelo nome e tal, às vezes as pessoas ficam meio inibidas, mas por favor, tentem. Caso alguém se sinta muito mal de abrir câmera ou abrir vídeo, você pode escrever no chat também, e aí a gente lê, eu posso ler, ou as meninas leem, a gente escolhe alguém para ler, não tem problema. Que mais? E acho que é isso, né? Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Mas, e o chat é livre, vocês podem contribuir, comentar o que vocês quiserem. Normalmente já saiu amizades duradouríssimas, já saíram crushes desse chat, já saíram coisas incríveis desse chat, conversem à vontade, mas tipo, abram o microfone e falem também, porque daí todo mundo vê. Às vezes é ruim de acompanhar o chat pelo celular, quem tá, então fiquem muito à vontade, tá? Isso daqui é uma roda de conversa. Tá? E para quem caiu aqui, sei lá, de paraquedas, a gente tem 2 episódios, parte 1 e parte 2, do Grifa, de 1h e tanto, 1h30. Então tá lá bastante detalhado todo o processo que a gente criou juntas mesmo para discutir esse livro, né, bem destrinchado, de ligações perigosas, casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo, da Cinzia Arruzza. Então, por favor, quem ainda não ouviu, ouça lá depois, se tiver mais dúvidas e tal, escreve por e-mail, manda mensagem no Instagram, enfim. É isso. Vamos lá falar desse livro, né?
já fiz umas dinâmicas aqui que eu pedia para vocês me ajudarem a apresentar o livro, mas aí fica todo mundo tímido e não apresenta e eu fico esperando que nem uma boba. Então, eu vou começar e aí vocês vão me interrompendo e contando junto, tá bom? Pedir ajuda aqui da Isa e da Giovana para me ajudarem nesse processo. Bom, mas o Ligações Perigosas, então, ele foi publicado aqui no Brasil em 2019 pela Usina Editorial. E, infelizmente, já aviso, esse livro está esgotado. Até me perguntaram se, por inbox, a gente tinha um PDF disponível e a gente não tem. Eu achei num download maluco. Isso aqui está sendo gravado, né? Tudo bem. Eu vou ficar como pirata mesmo, mas tudo bem. Um PDF da edição portuguesa, mas muito, muito mal xerocado, sei lá como chama. Então, o que a gente pode fazer é ficar loucamente pedindo para a editora reimprimir esse livro. Eles disseram que talvez no começo do ano que vem tenha essa reimpressão, porque vale muito a pena. Esse livro, quando eu li, eu tinha recebido algumas indicações de algumas pessoas que eu confio, assim, mas eu não sabia que eu ia encontrar nele, tipo assim, um livro de referência mesmo, para ir lá e tanto pesquisar nomes quanto momentos do movimento feminista, quanto tensões do movimento feminista. Ele é um lugar de referência mesmo, assim, que vai explicar realmente esses pontos de encontro, esses pontos de separação entre marxismo e feminismo, desde lá do começo, inclusive desde um proto-feminismo, né, de uma coisa que a gente nem pode realmente considerar como um movimento feminista organizado. Né? Alguns detalhes técnicos, ele é um livro curto, ele tem menos de 200 páginas, tem 168 páginas, foi traduzido aqui pela Nina Giacomini, e a gente já conhece esta senhora chamada Cinzia Arruzza, lá do Feminismo para os 99%, né? A Ceci está dizendo aqui no chat que acreditem nos seus sonhos, que pressionar a editora faz sentido, porque já deu certo com o livro da Alexandra Kollontai, tá? Ela está aqui dizendo em primeira mão isso, tá? Que a Nova Mulher e a Moral Sexual será reimpresso por conta de pressão popular. Acreditem nos seus sonhos, bolos no segundo turno e tudo mais. É verdade, é possível. Vamos lá. A gente já conhece a Cinzia, lá do Feminismo para os 99%, né? Que ela escreveu junto da Nancy Fraser e da Titi Bhattacharya. Mas a gente também quer representar ela aqui, porque tem coisas importantes da biografia dela para entender como que ela chegou nesse livro aqui. Quem que Isa, quem que quer apresentar ela para mim? Vamos fazer, vou falar um pouquinho, assim como no podcast eu falo um pouquinho e a Gi fala um pouquinho. A gente divide aqui. A Arusa, ela é uma feminista italiana, né? Para quem eu vou repetir algumas coisas que estão no podcast, mas é só para a gente né, se situar aqui também, né? De novo. Então, hoje ela é professora na New School, que fica em Nova York. Ela foi organizadora da Greve Internacional de Mulheres nos Estados Unidos. Ela é uma das principais organizadoras. Hoje ela integra um coletivo editorial que se chama Viewpoint Magazine. Ela estudou na Universidade de Roma, né, na Itália, passando também pela Suíça, pela Alemanha, e os interesses dela não envolvem o feminismo, mas também ela pesquisa metafísica, o pensamento de Platão, Aristóteles, neoplatonismo, né, e de teoria marxista e marxismo também, é esse projeto que ela tem agora de pensar, de ter uma pesquisa sobre gênero, capitalismo e teoria da reprodução social, especialmente. E aí acho que esse livro entra um pouco nessa segunda preocupação dela, né? Que está bem conectada, acho que com um trabalho teórico que também tem a ver com a experiência prática dela de militância, que acho que a Gi vai falar um pouquinho aqui. A Gi chegou a entrevistar a Arusa, então ela vai aqui no podcast, já sabe, mas ela vai falar um pouquinho disso. Não, legal, eu acho que é bem interessante mesmo esse traço do trabalho da Arusa, essa tensão criativa entre teoria e prática, né? Então, como a Isa colocou muito bem, ela além de ser professora, né, ela foi organizadora da Greve Internacional de Mulheres, né, lá nos Estados Unidos. Ela é italiana, mas, né, enfim, está sediada atualmente nos Estados Unidos. E ela também foi, por muito tempo, militante da Quarta Internacional, né, e também no partido chamado Refundação Comunista na Itália, né. Então, e nessa entrevista que a Isa comentou, que a gente, enfim, está em vias de sair na próxima edição da revista Crítica Marxista, né, e eu fiz essa entrevista junto com
companheira nossa do coletivo, que chama Bruna Della Torre, ela conta justamente um pouco dessa trajetória dela, de como, inclusive, ela começou um processo de politização no feminismo muito recente, né? Então, o que leva, inclusive, ela a ter hoje esses dois interesses aparentemente opostos, né? Ela é tanto especialista da obra de Platão, da filosofia antiga, mas também carrega no seu currículo atualmente esse interesse pelo feminismo marxista e tal, e ela conta um pouco justamente como isso derivou da própria conjuntura que se abriu em 2008, com a crise, com essa nova onda do feminismo, né, enfim. E acho que como a Isa já colocou também, infelizmente são poucas as obras da Arusa traduzidas no Brasil, né, teve a tradução recente desse livro, que foi objeto de debate dos 2 últimos episódios, tem o Feminismo para os 99%, que, né, como a Isa já contou, também vocês já debateram, né, enfim, mas tem uma série de outros artigos que a gente até já deixou separado nisso que a Isa colocou, né, de lá no Medium, enfim, então se quem tiver mais interesse em conhecer a obra da Arusa, tem algumas indicações legais, assim, que acho que são bem complementares à leitura do livro mesmo. Lá no nosso blog, tanto na referente à parte 1 quanto à parte 2, tem vários desses artigos lá, com link para download, para ler e tal. Alguns, infelizmente, a maioria, infelizmente, está em inglês, mas tem bastante coisa dela de entrevista e tal. Tem até alguns vídeos publicados e disponíveis aqui. E aí, nesse livro, então, como eu já disse, ela vai investigar as relações entre o movimento feminista, o movimento operário, e aí, né, depois uma esquerda marxista ao longo de toda a sua existência. Ela vai lá atrás, lá nesse proto-feminismo, e ela vai colocando várias questões, assim, no caminho, inclusive questões que nunca foram respondidas, e ela deixa isso claro o tempo todo. Ela vai falando, são questões que a gente ainda não conseguiu chegar no consenso, isso daqui ainda não está definido, isso está em aberto, a gente precisa falar sobre essas coisas são urgentes. Então, ela vai perguntar por que existe a desigualdade de gênero, né? Qual é a origem dessa opressão, qual é a relação entre essa desigualdade e o capitalismo. E aí ela vai trazendo justamente esses casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo lá desde, sei lá, meados do século XIX, né? Lá no episódio eu até falei que eu não gosto desse título, mas depois ela me convenceu no final dos episódios, na verdade, não foi nem da leitura. Ainda mais, né, depois de, se vocês estão seguindo aí a ordem dos episódios do Grifa, sabem o quanto a gente bateu nessa coisa da construção do casamento, desde lá do Mulher, Estado e Revolução, e principalmente com a Kollontai, né? Então, essa coisa de chamar uma aproximação de um casamento, para mim, pegou. Porém, depois dá para entender mesmo que eu acho que até ela pensa nisso como um contrato, né? Como um acordo entre partes, e aí sim faz muito mais sentido, assim. Bom, e o objetivo dela no final disso tudo é realmente tentar traçar essa história para mostrar que a gente precisa que haja um casamento entre feminismo e marxismo, mas que não seja um casamento por conveniência, que não seja um casamento obrigado, né? Que seja um casamento realmente que seja fruto de comum acordo, né? Vamos dizer. E aí por isso que eu acho também que esse é um livro, agora eu estou realmente recomendando ele, assim, para as pessoas que me dizem que querem conhecer a história e as ideias do movimento feminista, e isso a partir de uma perspectiva realmente marxista, né? Porque ainda que ela vá falar dos momentos em que eles se separam, se afastam, a perspectiva dela, a lente que ela usa é sempre marxista. Então eu gostei de ter essa história mesmo, esse panorama através desse olhar, né? E aí a gente eu e a Isa, minha xará, a gente já, lá no episódio mesmo, a gente ficou com esse embate se é ou não um livro acessível, né? Eu achei uma leitura acessível, principalmente por conta dessa apresentação histórica que ela faz, mas acho que a Isa achou que ele precisa de um pouco mais de repertório, de militância, talvez? Qual que é aí o seu ponto? Não, eu bati nessa tecla muito no podcast, na nossa reunião no Marxismo Feminista, mas porque eu fico pensando assim, eu não sei se é também a minha experiência como professora, eu acho que muitas alunas eu via logo, sabe, ali 18, não sei quantos anos as pessoas que estão aqui têm, qual é a média de idade, mas eu vi esse primeiro aproximação com o feminismo muito jovem das meninas, e eu acho que, por exemplo, para esse público é um livro difícil.
nesse sentido da aproximação, porque precisa de um certo repertório mesmo. Mas eu acho que o livro também ajuda nisso. Ele tenta colocar ao final, né, as mini biografias, não só de todo mundo que foi, das pessoas principais que foram citadas no livro. Ele faz uma lista de referências por ordem de temas, então, o que é ótimo para você se aprofundar naquilo, né? Mas eu sinto ainda que tem algumas coisas que, sabe, coisas históricas, datas, ou mesmo questões do marxismo, que acho que às vezes poderiam ter sido, sabe quando você coloca aquele quadrinho, eu sei que ia ficar hiperdidático, mas tipo, para entender mais isso aqui. Enfim, eu tenho um pouco eu acho que ele podia ser ainda mais. Talvez ele fosse hiperdidático, e aí perdesse algum sentido. Acho que a ideia dela era fazer mais uma discussão entre isso, entre uma coisa super acabada, didática no sentido de formativa, e entre o que seria a teoria muito hard. Assim. Acho que ela faz uma introdução. Então, para quem está acostumado com algumas coisas, eu acho que passa super de boa. Para quem acompanhou o Grifo esse ano, de boa, super tranquilo nesse sentido. Acho que tem vários nomes que aparecem que né, já viram por aqui. E acho que é isso que ajuda. Ele é fácil, é gostoso de ler, assim, realmente não é truncado. A minha questão é mais isso. Eu não acho que ele fica entre ser didático e ser hiperteórico. Então, nesse entre-lugar, eu acho que algumas pessoas vão sentir uma dificuldade. Mas foi o que eu falei um pouco no podcast. Dá para colocar no Google alguma coisa, dá para procurar nas referências ali, nas biografias que estão ali, procurar um pouco mais essas coisas. Acho que eu fiquei mais pensando no que público é esse que ela queria com o livro, sabe? Assim, e aí, meio essa minha questão. Eu acho que se você vem do feminismo para os 99%, achando que vai ser um texto muito parecido, talvez essa dificuldade seja bem evidente, né? Porque o feminismo para os 99%, o gato está derrubando o computador. Podem acontecer acidentes, gente, não saberemos. Ele é quase o feminismo para os 99% quase um manifesto. É um manifesto, né? Na verdade. Então, ele é extremamente propositivo e inclusive quase repetitivo em alguns momentos, né? Esse eu acho que é um livro teórico, acessível, e eu gosto muito do jeito que ela divide o livro também nesse sentido, porque ela vai amaciando você para chegar na parte final, né? Então a primeira parte ela é extremamente histórica, mas apresentando também em termos simples, né? Passando pelos principais acontecimentos, eu diria. E sim, eu fiquei muito feliz que eu acabei seguindo meio instintivamente a mesma ordem que Tins Yaruza seguiu no livro dela. Eu fiquei, nossa, arrasei muito na ordem dos episódios do Grifa. Então, ouçam desde lá do episódio 5, vocês vão ver a história direitinho lá, bonitinha, contada. E aí depois ela vai para o debate teórico, também trazendo o debate que começou a ser apresentado desde lá, né, dos anos, acho que 60 começa, né? Desde os anos 60, até trazer para hoje, um pouquinho anterior, mas para a teoria queer, e mostrando os principais desafios que a gente tem hoje ainda, né? Essa parte, ela realmente é mais densa, né? Mas ela mesma diz, a Tinzia mesma diz que o objetivo desse livro é apresentar uma breve e acessível introdução sobre a relação entre o movimento das mulheres e o movimento operário, né? E bem como debater também os vínculos entre gênero e classe. Então, é isso. Nos 2 primeiros capítulos, ela vai resumir essas experiências históricas e principalmente os momentos, ela vai ressaltar os momentos mais importantes no processo de organização e de emancipação das mulheres, e também na vinculação ou no confronto desse processo com o movimento operário, mostrando, inclusive, nos momentos em que a treta foi, tipo, irredutível, não teve como. E aí, nos 2 últimos capítulos, ela vai trazer esse panorama do debate teórico sobre a relação entre opressão sexual de gênero e exploração, na tentativa mesmo de destacar as principais linhas conceituais, né? E falando no final dessa possível união queer entre feminismo e marxismo, que eu vou deixar para falar mais para o final. Eu acho que, de repente, a gente podia falar dos prefácios. Esse livro tem 3 prefácios, né? Os prefácios são muito bons, os prefácios são muito atuais, e eles levantam
um problema do livro, né? Como a gente falou lá um pouquinho no episódio. O que vocês acham? Acho que se a Gi puder, ou não sei quem que a gente tinha falado para falar um pouco sobre a importância do feminismo negro. Olha lá, perdemos o roteiro. Não, mas até eu tô Ao bem vivo, ao vivo. o que a galera também achou, não sei saber, mas acho que uma coisa que a gente notou lá no podcast foi, de fato, que é um livro que apresenta uma história entre a relação entre feminismo e marxismo, mas muito centrado no contexto europeu e norte-americano, né? Então tem uma ausência, assim, né, significativa, e a Isa também, como estudiosa aí da América Latina, pode dizer melhor, mas tem uma ausência de certos contextos que também são importantes para entender, né? E além disso, também é uma ausência, como ela mesma anuncia, que ela está interessada em trabalhar a questão da relação entre gênero e classe, né? Mas ao mesmo tempo tem uma ausência muito forte da questão racial, né? E isso acho que é uma lacuna grande, e pensar que teve que ter 3 prefácios ali para o livro ser publicado no Brasil é um indício muito grande que, de fato, o livro não poderia ter sido publicado sem essa correção, vamos dizer assim, né? Porque acho que ainda mais no contexto brasileiro, no contexto, inclusive, de muito ascenso da discussão do feminismo negro, né? Então acho que poderia ter sido objeto de muitas críticas, né? E eu acho que os prefácios também são bem significativos nesse debate, apesar de que também concordo um pouco sobre o mérito do texto, né? Eu acho que é importante a gente fazer a crítica, ter uma leitura crítica sobre o texto, saber o que é possível extrair dessa leitura e o que faltou, né? E acho que tem uma série de leituras complementares que a Isa vai colocar também. Mas eu concordo que quando a gente começa a estudar, né, marxismo e feminismo, são poucas as obras, né, que dão esse panorama. Não sei se vocês... Quando eu comecei a me interessar pelo assunto, bota lá, marxismo e feminismo, né? São poucas as obras, né? Tanto porque na história do marxismo, às vezes, o feminismo é muito ausente, então quando a gente vai ver lá a coleção do Hobsbawm, vai ver uma série de escritores que falaram sobre a história do marxismo, existe uma ausência do feminismo, né? E não são todas as obras da história do feminismo que também tem esse recorte. Então, eu acho que esse livro da Rosa é de fato interessante, assim, porque por mais que tenha lacunas, foi uma primeira tentativa ali de sistematizar, né, como a Isadora colocou, tanto a parte histórica como teórica, apesar de que a gente, na nossa leitura também do marxismo feminista, e a gente pode conversar, a gente achou meio estanque também, porque às vezes dissocia um pouco história e teoria, né, quando elas estão, na verdade, bastante entrelaçadas. Então, mesmo lá nos episódios do podcast, a gente estava sempre remetendo o que a teoria tinha a ver com a história, o que aquele momento da história produziu, que tipo de teoria, tanto feminista quanto marxista, enfim. Mas acho que a Isa vai falar um pouco mais também do feminismo negro, né? E só acho que a Jéssica comentou aqui no chat, né, que é um livro denso, não necessariamente difícil, mas com muita informação. É bem isso mesmo, ele é denso. E acho que à medida que você vai lendo, você vai pensando, putz, preciso ler mais isso aqui. Isso é bom, isso aqui eu preciso saber mais. Mas acho que é isso, muita coisa, ela vai dando um monte de informação, e acho que é um pouco que eu falei lá também, no primeiro você fica bem feliz, fala, nossa, essa relação aqui vai dar certo, né? Esse marxismo feminista, esse feminismo vai dar certo. E aí começa depois as tretas, né, todas, e acho que o que a gente falou um pouco, que a gente falou dessa, é que também o quanto muitas vezes a teoria e a história, elas estão, essa conexão também faz com que esses casamentos, essas rupturas aconteçam, né? Então não são coisas paralelas que estão seguindo aí caminhos distintos, né? Porque a gente também falou um pouco disso. E desses prefácios, eu acho que eles são muito interessantes para a gente pensar mesmo isso, né? Que a gente já falou, que o que é falta, não que. E aí tem o mérito de tudo que tem, a gente está falando porque a gente está aqui batendo em coisas, não batendo no sentido ruim, mas aqui pensando coisas que para a gente fazem sentido porque a gente está aqui no Brasil, né? Enfim. E acho que ela tem menos esse diálogo com a América Latina, ou mesmo com algumas outras, fica bem centrado ali, né, Europa, Estados Unidos, na própria ideia do feminismo das ondas, né, e aí, assim como eu falei no podcast, acho que eu fico aqui um pouco a fala da professora Renata Gonçalves, que na live do Marxismo Feminista, que está no nosso canal do YouTube, e que ela fala um pouco, né, sobre como
desse lugar do feminismo negro e da luta de classes no Brasil, e aí o quanto muitas vezes esse lugar das ondas camufla essas mulheres que lutaram coletivamente, levantes, revoltas, especialmente nesses países que não estão no eixo Europa e Estados Unidos. E aí ela destaca, né, a professora Renata destaca algumas mulheres negras que para a história do Brasil, né, que muitas vezes são esquecidas. Ela fala um pouco da Esperança Garcia, que foi a primeira mulher a lutar pelos direitos humanos no Brasil ainda em 1770. Luísa Maim, que teve nas lutas como a Sabinada, a Revolta dos Malês, então, aí no começo do século XIX. E aí, mais recentemente, né, um papel de destaque no feminismo negro brasileiro da Lélia Gonzalez, né, que acho que nos últimos tempos tem agora uma iniciativa editorial de publicação da Lélia Gonzalez, né, mas que já estava aí há muito tempo pensando no papel, no lugar da mulher negra na sociedade de classes. E aí tem algumas indicações que acho que a gente não falou lá e que eu fiquei pensando um pouco para falar aqui, né, nesse lugar do feminismo negro no Brasil, que não estão necessariamente no livro da Arusa. Acho que tem naquele livro, uma coleção da Bazar do Tempo, do Pensamento Feminista Brasileiro, tem uma partezinha que é sobre interseccionalidade, pioneiras do feminismo negro brasileiro. E aí vai ter uma parte em que vai ter vamos ver 3 capítulos, que um é de autoria da Lélia Gonzalez, outro da Beatriz Nascimento, outro da Sueli Carneiro. E a própria Lélia Gonzalez também foi agora, nessas últimas semanas, acho que foi publicada uma coletânea de textos dela, chamada Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, organizada pela professora Flávia Rios e pela professora Márcia Lima, perdão. E hoje de manhã eu estava vendo mais sobre isso, e tem para quem, já que a gente está aqui pelo podcast, tem um outro podcast da Ilustríssima, que com a professora Flávia Rios falando sobre a trajetória da Lélia Gonzalez, falando um pouco dos escritos dela, que é muito interessante, foi um dos últimos desses dias, né, no podcast da Ilustríssima, e acho que dá um panorama geral um pouco dessa autora, da importância dela para o feminismo no Brasil. Assim, acho que é bastante importante. Demais trazer essas contribuições. Eu acho que bom que a edição da Usina Editorial prestou atenção nisso, né, e realmente trouxe esses 3 prefácios, inclusive o primeiro é da Thalíria Petroni. Eu também, pensando aqui nessa conversa, né, acho que isso talvez a gente tenha falhado em trazer essas referências nos episódios, mas que bom que a gente está fazendo essa conversa, porque eu pensei, e foi muito engraçado, porque à medida que eu estava terminando de ler o livro e aí a gente começou a conversar sobre o roteiro, eu comecei a fazer um curso sobre feminismo marxista com a Bárbara Araújo e a Marília Moscovitch. Não sei se vocês conhecem. A Marília tem uma produção bem extensa sobre isso. A Bárbara eu não conheci através do curso. E foi um curso muito legal, foi um curso muito, muito, muito importante. Mas a aula sobre o feminismo negro e as contribuições do feminismo negro para o feminismo marxista da Bárbara foi, tipo assim, incrível do começo ao fim, foi muito importante. E ela tem um artigo publicado que chama Articulando Utopias, algumas possibilidades do encontro entre feminismo negro e o marxismo da reprodução social, que é muito legal, que traz também um belo apanhado, assim, disso tudo que a gente está falando, e dessas contribuições, que é isso, que se a gente mal tem acesso, ou tinha muito pouco até então, há uma discussão, né, boa, uma discussão de substância sobre feminismo marxista, né, ou sobre limites, aproximações entre feminismo e marxismo. Imagina juntar isso com o feminismo negro, a quantidade de coisa invisibilizada, apagada, não publicada que tem por aí, que a gente não sabe, né? Tem um post que a gente fez lá no Grifa, no Instagram do Grifa, sobre a Cláudia Jones, que tá bem legal, que é retirado do próprio livro da Teens. Ela faz em algum momento essa reflexão, mas ainda é muito, muito incipiente, assim. Então fica essa dica do artigo da Bárbara e do curso, se vocês se interessarem também, né? Quem se interessar por curso, é online. A gente tem, acho que já vou dar essa dica agora, a gente tem um grupo de discussão no Telegram. É só vocês procurarem Grifa Podcast, é aberto, e aí vocês podem me lembrar, por favor, me lembrem, e aí eu jogo o artigo lá para quem se interessar e tal, fica de mais fácil
acesso. Mas eu quero saber o que vocês têm de dúvida, galera, que está aí. Temos 26 pessoas online. Eu quero dúvida, perguntas, contribuições, considerações. Eu sei que a gente tem aqui outras integrantes da coletiva que podem falar. Estou olhando para a carinha dela e tal. O que vocês acham? Quem ouviu o episódio, achou, ficou com dúvida? Essa é a hora. Falem, 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 por favor. Olá. Aí vocês me deixam no vácuo. Entendi, tá bom. Tá bom, então eu vou continuar falando aqui loucamente. Eu, a Izzy Agi, loucamente. Então, acho que eu já vou passar lá para o final do livro, tá? E aí depois que eu peguei, assim, os principais pontos que eu achei, porque realmente ficar esmiuçando as tretas todas, eu acho que tem um saborzinho especial de acompanhar lá no podcast, mas se vocês quiserem aqui, a gente fala depois de alguma específica. Um dos pontos assim que eu achei de mais interessante, enfim, que acaba sendo meio que uma conclusão que ela faz, uma conclusão em aberto que ela faz, ela vai mostrando, a Tinza vai mostrando os diversos momentos em que a teoria feminista e o marxismo tentaram fornecer respostas para os principais problemas que as mulheres enfrentavam no nível político, né, deixando isso sempre muito claro no nível político. Inclusive, ela vai dizer que quando certas correntes do feminismo levavam isso extremamente para uma coisa pessoal, esse era um momento de afastamento, porque a partir do momento que as questões eram extremamente pessoais, elas não abrangiam tantas mulheres, né, então havia um afastamento muito claro, muito consistente. Mas muito essas tentativas, né, dessa aproximação iam muito no sentido de questões relacionadas à construção de uma subjetividade, aí ela fala de uma subjetividade feminina e feminista, né, as duas coisas, de tentar entender como é que se dava essa construção. Então eram questões como valorizar ou desconstruir a diferença de gênero, a origem social ou biológica da opressão das mulheres, né? Até que ponto que existiria um sistema patriarcal que seria autônomo ou não do capitalismo. Ela questiona o papel da ideologia de gênero em relação à divisão sexual do trabalho, e mesmo se existem ou não classes baseadas no sexo em si. E tudo isso seriam reflexos dos desafios políticos concretos que esses movimentos eles estavam enfrentando, né? Não é que essas coisas surgiram apenas da teoria, assim, etérea, sem nada de concreto. Pelo contrário, por isso, inclusive, as aproximações, né, com o método marxista, não poderia ser diferente. E essas respostas, né, ou como cada linha teórica enfrentava, descobria, né, e debatia essas respostas, na verdade foi sendo responsável pelo avanço do movimento, mas também mas também pela sua fragmentação, né? A partir do momento que as respostas eram muito diferentes, por exemplo, a resposta sobre a origem da opressão da mulher, essa grande pergunta, né? E essa resposta que é tão diferente entre o que a gente chama de corrente, elas também foram responsáveis pelo afastamento entre elas. E aí ela diz que essa reconstrução, né, a reconstrução que a Tinzer faz no livro, ela gira em torno desse problema político que não foi resolvido, mas que não por isso ele é menos urgente, que é a relação histórica, política e teórica entre gênero e classe. E a possibilidade de se desenvolver uma teoria que reconcilie marxismo e feminismo sem forçá-los, como a gente já disse, a um casamento por conveniência, né? Então, para ela enfrentar esse problema, ainda mais urgente, eu acho isso também muito, muito especial do livro da Tinzia, por conta dessa história que a gente apresentou, de quem ela é, de como ela se comporta não só como acadêmica, mas como militante e tal, ela traz as questões, então, de como que a gente entende essa ampliação, esse avanço do movimento feminista hoje, né, e dos impactos atuais desse capitalismo, dessa nova fase do capitalismo, talvez, na vida das mulheres concretamente, né? E é daí que ela tira essa ideia de uma possível união queer entre feminismo e marxismo. E como que isso se dá, né? A Tins, ela apresenta as principais contribuições da teoria queer. A gente não vai conseguir trazer tudo isso aqui agora, mas enfim, se alguém quiser contribuir depois disso que eu disser aqui, ou tiver alguma dúvida, de novo, fiquem à vontade para falar, mas ela apresenta
as principais contribuições da teoria queer, principalmente da Judith Butler, por ela ser a principal teórica, especialmente no momento em que ela está falando, mas também por uma aproximação que a Butler tem com o marxismo, porque ela tem, apesar de muitos afastamentos também, mas tem muita aproximação com o marxismo. Mas acho que o ponto principal que ela levanta é que a teoria queer não é sobre reconhecer simplesmente identidades dissidentes, identidades X ou Y, então homossexuais ou trans, não é sobre o reconhecimento disso, mas é sobre a desestabilização geral, a desconstrução geral, a implosão geral de um pensamento que seja dicotômico, de um pensamento que seja binário, de um pensamento que ele seja a oposição entre uma coisa e outra. Então, para Tinzia, eu acho genial essa formulação, é a formulação que eu quero, inclusive, arrastar daqui em diante comigo, com o Grifa, é que a teoria queer, da mesma maneira que a teoria queer, ela busca desconstruir o gênero, o socialismo buscaria desconstruir a classe. Então, não tem como objetivo manter ou afirmar ou reforçar uma identidade de gênero, ou manter, afirmar e reforçar uma identidade de classe. Ainda que, na praxis, essa questão da identidade, ela seja constante, ela seja levantada sempre, ela seja importante, realmente importante de ser reivindicada. Mas a ideia geral, o objetivo disso tudo, é finalmente superar realmente o gênero e superar a classe. É nesse sentido que ela vê essa aproximação direta, essa ligação entre feminismo marxista e teoria queer. Né? Então, seria com base numa natureza transformadora e desconstrucionista, como ela chama, que é comum, essa base entre as duas coisas, ela é comum. A partir daí, esse feminismo marxista ele poderia realmente lançar um ataque profundo e prático também à injustiça econômica, à injustiça cultural, a todos os problemas de opressão e de exploração que vivem as mulheres, né? Falando especificamente de feminismo, mas enxergando o feminismo como algo que extrapola questões femininas, como a gente já vem discutindo aí no Grifa há um tempão. Então, para a Tinzia, finalmente, assim, as respostas elas não estão se reduzindo a uma opressão de raça ou de gênero ou de classe, mas a entender que essa opressão ela é constituída por tudo. Ela é formada intrinsecamente por todas essas coisas, né? E aí também ela se afasta um pouco da concepção só de uma interseccionalidade dessas coisas, mas pensa mais numa coisa que seja mais, tipo, para usar o jargão, mais consubstancial, né? Mas que seja mais composta de todas elas e não analisar um ponto em que elas se interseccionem especificamente, né? E aí, eu tô com a boca seca de tanto falar, eu quero saber o que vocês estão achando. Olha lá. Mas, assim, para terminar essa parte, que eu gosto muito da Tinzia, e é por isso que eu gosto tanto desse livro, é que ela vai dizer que só muito recentemente mesmo as feministas marxistas, elas se comprometeram a revisitar essa teoria da reprodução social, né, que começou a ser formulada lá atrás, e aí ela faz uma retomada bonita. Acho que hoje chegou na gente um pouco, para quem começou a estudar agora, de repente, para quem sei lá, mergulhou agora no feminismo e está pegando essas discussões por um viés do feminismo marxista, a gente tem uma recepção muito forte da Silvia Federici aqui, acho que as discussões sobre como chama, gente? Estou esquecendo aqui, o salário para o trabalho doméstico. Obrigada, Isadora. Obrigada por mim mesmo. O salário do trabalho doméstico virou uma grande reivindicação, de repente, porque a Federici falou isso e tal, mas mesmo a Federici já reviu essa pauta que ela propôs lá atrás e já entendeu, e a Tinzia vai dizer por que ela já entendeu, que isso também não seria o suficiente, uma vez que, sei lá, a gente reivindicar um salário por um trabalho doméstico, na verdade, faz a manutenção do mesmo sistema, faz a manutenção do lugar da mulher enquanto reprodutora responsável pelo trabalho doméstico, só que com salário, né? Só que assalariado. E eu acho que hoje a gente tem muitas autoras que nem tão declaradamente assim são marxistas. Por exemplo, a gente tem um episódio do Grifa sobre um feminismo decolonial, que é da Françoise Véger, que ela
claramente se apropria de vários princípios marxistas e tal, e ela tem na sua trajetória uma construção, mas ela não se declara uma feminista marxista, mas que ela questiona até mesmo essa coisa de, tipo, legal, a gente fala de reprodução social e a gente fala de trabalho doméstico, mas assim, isso já está instituído e a gente fala do trabalho doméstico que está sendo reproduzido em casa, mas as pessoas que fazem esse trabalho ganhando salários, vivem numa condição de subordinação, de submissão absolutamente muito próxima, inclusive, da escravidão. Então, não é suficiente parar esse discurso por aí, né? É muito importante a gente começar uma discussão a partir, seja da teoria da reprodução social, né, das discussões sobre o trabalho doméstico. Acho que quem está nessa pequena e bonita bolha que faz essa discussão, já faz esse debate bem, mas ele precisa ser extrapolado ainda muito mais, né? Muito mais. Enfim, mas voltando à Tinza, tudo isso fui eu. Ela diz mesmo que existe hoje essa revisitação da teoria da reprodução social, né? E do ponto de vista teórico, epistemológico e tudo mais, principalmente fomentada pelos debates aí do movimento negro também, então já pegue-se essa adição importantíssima para ser colocada, e ela diz que é muito necessário que a gente realize um trabalho empírico sobre diversos fenômenos, que vão alimentar essa discussão por todos os lados, que a gente não pode mais pensar em classe como a classe operária, masculina, branca, porta de fábrica, né? Não é mais isso, que a gente não pode mais pensar nos mesmos termos que essa discussão era feita anteriormente. Então, a gente precisa falar de processos imigratórios, a gente precisa falar de uma globalização, a gente precisa falar de um neoliberalismo, a gente precisa falar de privatização, de mercantilização do trabalho, da mercantilização do trabalho da reprodução social. A gente precisa, inclusive, segundo a Tinza, repensar a metodologia marxiana. É isso que ela diz. E que isso, para ela, implica em negar uma separação analítica entre a formação da classe e as formas históricas de consciência, de organização social e de subjetividade, ou, para utilizar uma terminologia mais antiga, como ela diz, entre superestrutura e estrutura, né? Para ela, essa renovação do marxismo ela é absolutamente urgente, e aí eu bato palmas, concordo, endosso e aprovo o que ela diz nesse sentido. Isso da superestrutura e da estrutura, ela diz que é realmente para extrapolar categorias distanciadas, separadas, apartadas, dicotômicas e binárias, né, como a gente já falou anteriormente, entre cultura e economia, por exemplo, entre material e ideológico, por exemplo. A gente precisa avançar nessas discussões. A Ana Flávia, estou muito feliz que eu vou te ouvir. Quer contribuir? Eu tô louca para te ouvir, por favor. Sou fã dos seus textos. Oi, Isa. Nossa, obrigada. Agora multiplicou a responsabilidade, de nada. de falar. Mas, primeiro, obrigada pela oportunidade de participar. E eu queria voltar um pouco no que você tinha falado sobre a conclusão dela, né, a solução ser uma teoria queer. E eu vou fazer uma propaganda do nosso blog, mas não é por isso que eu vou falar sobre isso. A gente traduziu um texto da Kay Gabriel, que foi publicado numa revista acadêmica inglesa, que é chamada Invert, e a proposta delas, é que o marxismo saia do marxismo feminista para ir para um marxismo da feminização. E eu achei essa proposta super interessante como uma ideia de que a teoria queer ela consegue dar esse passo além que o marxismo feminista não conseguiu ao reproduzir esses papéis de gênero. Né? Eu achei isso super legal, eu acho que tem tudo a ver com isso que você estava falando, né, da Silvia Federici, da campanha pelo salário doméstico, e justamente isso me faz pensar um debate que vocês estavam tendo antes, que era por que ela deixou de fora, ou fala muito superficialmente sobre o feminismo negro, o marxismo negro também, né, porque pelo que eu entendo, o marxismo negro, o marxismo do Afro-Atlântico, conseguiu pensar um marxismo de uma forma muito mais profunda, a meu ver, do que um marxismo mais simplista, assim, porque são teorias que permitem pensar, por exemplo, a formação da propriedade num corpo. Então, não é só a classe assumindo que todo mundo já é gente, né? O que é a própria ideia de
como se constitui a ideia de pessoa dentro do capitalismo, né? O que é um corpo, o que é... Então, eu acho que o marxismo negro tem uma contribuição que ele é, eu não vou dizer que é tão queer quanto a teoria queer, mas que permite certos deslocamentos que o marxismo, eu nem sei que palavra usar, mas tradicional, né, feita por homens brancos, não permite. Então, eu acho que essas duas vertentes têm muito a adicionar, assim. Eu acho essa saída do marxismo queer muito legal, assim, muito... Não é só criativa, né? Porque eu acho que de novo, assim, o quanto esses deslocamentos, é o que você falou, não são deslocamentos identitários. É ao você olhar por essas identidades, você consegue ver coisas mais universais, né? A formação da identidade, ela é um processo, sei lá, do capitalismo. Para simplificar tudo, é o capitalismo, é culpado de tudo isso. No final, a gente sempre chega a essa conclusão. Pelo menos nesse espaço, a gente sempre chega nessa conclusão. Mas é isso, de alguma maneira, é dissidente, né? É marginal. É isso, é marginal. Eu não sei, acho que essa palavra funciona bem, assim. E acho que e a coisa da criatividade que você disse, eu acho que funciona nessa lógica, porque a gente também tende a entender saídas criativas de uma maneira talvez um pouco até infantilizadas às vezes, mas elas já estão fora dessa estrutura única que a gente é obrigado a seguir. Então, que seja a minha percepção, o meu entendimento é que seja cada vez mais criativo, que seja cada vez mais fora dessas estruturas, dessas lógicas, e acho que nesse sentido que a gente está falando, cabem também todas as aproximações que a gente vem fazendo, ainda bem, hoje em dia, com formulações de povos originários, né, com ideias outras que não sejam europeias. Eu acho que nesse sentido a gente tem muita coisa para que está contribuindo com esse debate, né? E é uma pena tremenda, assim, que as pessoas ainda olhem isso com maus olhos, né? Olhem isso com essa pauta com essa ideia de ser uma pauta identitária, de serem pautas identitárias, de serem coisas menores, de serem questões que serão resolvidas de qualquer maneira, uma vez que a revolução chegar. Tipo assim, né? Cadê, né? Cadê isso? A gente, inclusive, sei lá, no episódio, fazendo o meu jabá também, no episódio lá nos episódios sobre mulher, Estado e Revolução, que a gente efetivamente teve uma experiência revolucionária, socialista e tudo mais, vimos que essa revolução ela não é assim que chegou a revolução e acabou, né? Cadê essa construção toda que foi feita durante anos e numa estrutura absolutamente total, né? Como destruir isso de uma maneira realmente que impacte na prática diária, no cotidiano das pessoas que, na verdade, são as mais oprimidas dentro desses sistemas, né? Então, completamente. Eu tô louca para ler esse artigo, ele tá separado aqui, não, esse eu ainda não li, mas ele tá separadíssimo aqui. Eu vou ler enquanto não temos mais contribuições, deixa eu ver no chat. Não temos mesmo. Eu vou ler só um trechinho que eu separei, que eu achei muito bom, que a Tinzé fala disso, que ela diz: um projeto político que busque construir um novo movimento de trabalhadores requer uma séria reflexão sobre como gênero e raça influenciam tanto a composição da força de trabalho quanto o processo de subjetivação. Além disso, significa o fim da disputa sobre a opressão original. O que interessa não é se a classe vem antes do gênero ou o gênero antes da classe, mas como gênero e classe se entrelaçam nas relações de produção capitalista e nas relações de poder para dar vida a uma complexa realidade, cuja simplificação não tem nem muita utilidade, nem faz muito sentido. Nesse sentido, interessa saber como a classe e o gênero podem ser combinados em um projeto político capaz de agir, evitando dois perigos: a tentação de mesclar as duas realidades, fazendo do gênero uma classe, ou da classe um gênero, e a tentação de pulverizar as relações de poder e as relações de exploração em uma série de opressões individuais alinhadas lado a lado e relutantes em ser incluídas em um projeto de libertação abrangente. É bonito, né? Eu acho que é muito sobre isso, assim. Esse livro, acho que, de alguma maneira, ele legitimou um caminho, assim, do Grifa, para mim, falando aqui no nível pessoal, e
E ele dá a liberdade, assim, fala, tipo, é isso aí mesmo, é pra inventar, é para mesclar todas as coisas a partir de então, sabe? É para pegar essas coisas novas, essas coisas que fogem às lógicas que a gente está acostumada, e por que não submeter elas ao nosso método de análise, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando de marxismo, a gente está falando de um método de análise das coisas, de um método de análise da realidade, da materialidade. Então, por que não fazer dessa maneira? Gente, perguntas, dúvidas, chororôs, não entendi. Cadê vocês? Vou começar a chamar pelo nome, que nem professora. Né, Isa? Oi, Cara, eu Isa. acho. Fala, por favor. Fala, Não, fala. se não tiver comentário, eu ia também comentar isso que você puxou, o debate sobre a reprodução social, né? Porque eu acho que é interessante mesmo situar a Arusa, né, dentro de qual corrente, qual perspectiva, qual que é a abordagem dentro do feminismo marxista que ela corrobora, assim, né? Porque acho que é muito comum isso, quando a gente entra no debate feminista, são muitas vertentes e parte delas ela mesmo sistematiza dentro do livro, né? Então, o feminismo liberal, o feminismo radical, o feminismo socialista, revolucionário, e mesmo dentro da perspectiva do feminismo socialista revolucionário, são muitas as abordagens teóricas que foram desenvolvidas nos últimos anos, né? E a Arusa, especialmente junto com algumas feministas, né, como a própria Titi Bhattacharya, enfim, elas meio que são feministas adeptas à teoria da reprodução social, né? E aí eu acho que tem uma questão importante, porque o termo reprodução social, na verdade, ele, enfim, não só na teoria feminista, na teoria social, Weber, Bourdieu, enfim, mas no feminismo ele foi muito usado nos anos 70, né? E aí, de fato, tem esse grupo das feministas italianas que estavam, né, no debate do trabalho doméstico, que estavam querendo entender o que era o trabalho doméstico, a natureza desse tipo de trabalho, se podia ser entendido como um trabalho produtivo no sentido marxista, né? Então, se produzia mais-valia ou não, enfim, e aí se agruparam nessa campanha, né, que a Isadora já trouxe muito bem. Mas a teoria da reprodução social, ela é uma coisa muito mais recente. Na verdade, é uma coisa nova que veio justamente em 2008. E aí tem até uma coletânea que ainda não está traduzida no Brasil, mas é organizada pela Titi Bhattacharya, que ela tenta fazer esse mapeamento do que é a teoria da reprodução social. Né? E aí é um pouco diferente, de fato, das feministas italianas, né? Então, porque se as feministas italianas estavam preocupadas com o trabalho doméstico, né, qual que é a natureza desse tipo de trabalho, se produz mais valia ou não, se é um trabalho produtivo ou improdutivo, na verdade, a teoria da reprodução social, ela quer seguir uma pista do que está nos escritos econômicos políticos, de economia política do Marx. O Marx falou que existe uma mercadoria especial no capitalismo, que é a força de trabalho, né, que é a única que produz valor, né, no sistema capitalista, mas ele não falou justamente sobre os circuitos do cuidado que produzem essa mercadoria. Então, como a mercadoria trabalhadora é produzida, né, e isso tem um traço de gênero muito forte, né, porque essa mercadoria é parida, ela é cuidada, né, enfim, no começo nos começos da socialização, né, enfim, até quando, viram aposentados, enfim, até quando saem, né, da produção, né? Então, na verdade, essas feministas elas estão preocupadas nessa arquitetura do cuidado que faz parte do sistema capitalista, entendendo que se não tem trabalhadores saudáveis, né, enfim, socializados, não existe capitalismo, né? Na verdade, isso acho que foi uma coisa muito, muito forte da ideia de greve de mulheres, do eu paro, né? Então, se as mulheres param de fazer o trabalho reprodutivo, não existe o sistema para, né? Porque não tem trabalhadores saudáveis, não tem hospitais, não tem creche, não tem escola, não tem trabalho dentro de casa, né? Então, eu acho que é um pouco uma ampliação, né? E elas trabalham muito sobre como que a esfera da reprodução se relaciona com a esfera da produção, né? Justamente entendendo, então, essa ideia de sistema unitário, né, que eu acho que é uma coisa que a Arusa fala um pouco quando ela fala dos sistemas duplos e triplos, né, essa crítica que ela traz. Então, na verdade, a teoria da reprodução social, ela é derivada de uma outra linhagem do feminismo marxista que veio da obra da Lizzie Vogel, que foi uma socióloga norte-americana que escreveu esse livro, Marxismo e Opressão da Mulher, e ela que fala pela primeira vez nos anos 80 essa ideia de uma teoria unitária, né? E na ideia dela, então, ela é uma obra meio inédita porque ela conclui duas coisas. Uma é que ela propõe que, na verdade, para entender a opressão da mulher, que é essa pergunta que a Arusa coloca no começo do livro, né? Na verdade, a melhor fonte não seriam os escritos sobre a questão da mulher
da tradição socialista. Então, aqueles escritos que o Marx, o Engels, né, enfim, o Bebel, toda a tradição socialista escreveu sobre o tema da mulher. Na verdade, para Vogel, está no Capital, no livro O Capital, a melhor pista para a gente entender as bases materiais da opressão da mulher, entendendo como ela conforma a organização e as relações sociais capitalistas, né? Então é um livro inédito porque ela propõe já uma inversão da interpretação da questão dentro do marxismo. Ela fala, olha, gente, vamos ler, na verdade, o Capital, né? Então é um livro que traz essa contribuição, já fazendo uma crítica, na verdade, que, inclusive, quem partiu do Engels acabou criando interpretações dualistas, né? Enfim, mas aí tem um livro dela que enfim, também poderia ser objeto de debate de outra discussão nossa. Mas aí ela critica justamente, e aí no livro, e a Isadora trouxe, né, acho que foi no segundo episódio, né, como esse dualismo estaria presente em algumas perspectivas do feminismo, do Women's Liberation lá dos anos 70, né? Então, do feminismo radical, o feminismo materialista, né? Então, ela cita lá a Delphi, né? A Delphi, agora eu já não lembro como é que pronuncia, mas que elas entendiam que capitalismo e patriarcado eram sistemas autônomos e separados, né? E aí a crítica da Vogel, que a Arusa, a Titi Bhattacharya e outras, a Susan Ferguson, outras que se reivindicam, né, dessa vertente da teoria de produção social, elas vão falar que isso é um erro, né? Porque isso criou, inclusive, faz parte da cisão entre feminismo e marxismo, né? Então, porque existiu sempre um marxismo mais economicista, justamente que as feministas criticaram, né? Na verdade, se achou que o marxismo sabe falar sobre o capitalismo, sabe falar sobre a questão de classe, sabe falar sobre a questão da exploração econômica. Mas para entender a opressão de gênero, na verdade, a gente tem que seguir quase que uma linhagem feminista à parte, né? Então, existiu essa ruptura, vamos dizer assim, né? Então, os marxistas cuidam da questão da classe, as feministas cuidam da questão de gênero, né? Também entendendo que existe uma separação do que é a exploração de classe no capitalismo e o que é o patriarcado, né, como uma opressão de gênero. E a teoria unitária, ela tenta subverter essa separação, né? Na verdade, porque na leitura delas, na verdade, não existe patriarcado autônomo nas sociedades contemporâneas. Na verdade, o patriarcado ele foi absorvido dentro das próprias estruturas do sistema capitalista, né? Então, o que cumpria, né, antes a família, por exemplo, uma instituição, como unidade produtiva, hoje ela é completamente integrada e ela faz parte, né, da manutenção da força de trabalho, né, também. Então, ela foi integrada à estrutura do capitalismo, né? E por isso a gente pode dizer que o capitalismo é um sistema misógino, né, patriarcal, etc. Mas também elas tentam quebrar essa ideia de que marxismo discute uma coisa e feminismo discute outra. Na verdade, elas querem mostrar justamente essa relação uníssona, né? Que é o que a gente pode conversar daqui, né? Sei lá, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas a ideia de uma teoria unitária é um pouco entender que o capitalismo, né, como já foi muito bem dito aqui, ele é um sistema unitário, né, que é conformado por diferentes relações sociais, né, por racismo, por machismo, por LGBTfobia, etc., né, e que ele deve ser entendido quanto tal, né. E a ideia do feminismo para os 99% acho que é a forma política de resgatar a ideia de uma teoria unitária, né? Porque lá no manifesto elas falam muito disso, né? De como justamente o neoliberalismo hoje, né? Inclusive o que é a classe trabalhadora hoje, o que é a luta de classes hoje. Então, se por muito tempo se esperava dentro da esquerda que tem que se esperar os pelotões, né? Justamente da produção, a classe trabalhadora sindicalizada, né? Masculina, branca, né? Essa visão, acho que informou um pouco o que era a definição de classe no século XIX, né? Hoje a gente vê que, na verdade, a classe trabalhadora é completamente diferente, né? Como a Isa colocava, né? E a Ana trouxe também a questão queer, que acho que é muito importante também, né? Hoje a classe trabalhadora é cada vez mais feminizada, cada vez mais racializada, né? Tem a questão nacional por conta, né? Enfim, da globalização, dos imigrantes, então, e não tem luta contra o capitalismo se não for também feminista, antirracista, né? Enfim, então acho que a ideia do feminismo para os 99% ele tenta conformar essa totalidade que é diversa, né? Então, o capitalismo, na sua forma concreta, ele é conformado por essas diferentes teias de opressão, né? Então, mas a raiz dessa teorização, tanto da Cinza, das críticas dela, e também do feminismo para os 99%, está nessa obra da Lizzie Vogel,
que é uma obra muito interessante, assim, que eu ouvi de orelhada que talvez seja traduzida no Brasil, e seria um ganho para nós, assim, conseguir ter essa leitura também, que geralmente é excluída, né, também da história do marxismo, assim. Interessante isso, como as mulheres têm um papel importante na atualização do marxismo, sempre tiveram, né, mas às vezes a gente não vê ela entre as mulheres na lista de cânones dessa tradição, né? Então é muito importante resgatar mesmo a obra dessas feministas, assim. E acho que a Lizzie Vogel tem uma contribuição importante aí que deu toda a margem para esse tipo de leitura, de entender a reprodução social e como ela é central para entender, inclusive, né, os processos hoje de luta mesmo, né? Então você vê que tem toda uma politização dos espaços da reprodução social que a gente não via antes, né? Então todos, né, o Nenhuma Menos, as greves feministas, a guerra, né, contra a privatização da água, enfim, todas questões que dizem respeito à esfera da reprodução social, né? Enfim, não sei se eu falei demais também. Não tem nada mais bonito do que uma mulher falando sobre marxismo. Bom, bem assim, né? Eu fico assim, emocionada, apaixonada. Eu acho maravilhoso. Falou lindamente. Eu ia dar um toque, porque eu sei que tem gente de editora escondida aqui, assim, ó, na surdina, então preste atenção, Lizzie Vogel é o nome. Como é que é o nome do livro? Tá anotado aqui, eu já me perdi. Marxism and the Oppression of Women. É esse mesmo, né? É esse. Fiquem ligadinhos. E eu esqueci. Tinha um comentário. Recebemos um comentário. Eu vou ler, porque a Isabela disse que a internet dela tá péssima. Você tá aí, Isabela? Você quer falar? Você tá com a internet? Oi, eu tô, mas a minha internet tá caindo. E quando eu ligo a câmera, ela fica muito ruim. Tá. O comentário. Tá, o comentário que eu ia falar é porque, assim, apesar de não ter lido o livro, né, gente, desculpa aí, eu li o livro da Wendy Goldman, né, e as questões levantadas, elas lembram muito isso, né, se a gente não falar só falar de valorização, remuneração do trabalho doméstico, mas não falar sobre a questão de gênero, raça, as estruturas vão se manter, né? O Wendy Goldman lá no livro ela falava muito sobre isso, né? Por que depois não avançou, né? Teve tantas mudanças no início e depois, né? Essas mudanças pararam, né? Após a Revolução, né? De 1917. E eu acho que a questão hoje é essa, né? Que para além dessa valorização do trabalho doméstico, né? Não é só nós dividimos as tarefas, né? A gente tem que ver essa questão, né? Porque, assim, na própria pandemia, né? Sem o trabalho feminino das mulheres, né? Periféricas que estão indo, né? Trabalhar, o mundo, né? Para, né? É uma questão muito central, né? E hoje sustenta o sistema capitalista, né? E são as mulheres negras, pobres, imigrantes, né? Que estão sustentando esse sistema, né? E aí, quando vocês falaram, né, assim, até hoje a gente ainda tem que escutar que isso é uma pauta identitária, né? Está totalmente associada com a manutenção do sistema. Se não fosse esse trabalho ligado com as mulheres periféricas, o sistema ele não iria aguentar, ele não iria se manter, né? Porque quem está cuidando, né, das pessoas que não estão podendo trabalhar, ou quem está fazendo essa manutenção, né, de limpeza, de tudo, são as mulheres que estão servindo no trabalho doméstico ou que também estão trabalhando nesse setor de cuidados, né? Me lembrou muito essa parte. A contribuição era essa. Desculpa não ter aparecido na câmera, porque minha internet está ruim mesmo. Não tem problema nenhum, eu adorei sua contribuição. Eu acho que é isso mesmo que você disse, está certíssimo. Quando a gente fez o episódio sobre o Mulher, Estado e Revolução, foi muito importante a Daphne estar comigo, porque a gente foi apresentando todos os... Acho que tem um quesinho de Team Zerus aí, porque é isso, né? A gente vai mostrando, teve a aprovação dessa lei aqui, foi muito massa, porque, olha, agora o divórcio liberou, o casamento não é mais obrigatório, você pode só se juntar, agora as mulheres recebem... Uou, show! E aí, tipo assim, em 2 anos, via que dava só ruim, tudo caía por terra, a prática do negócio era extremamente desconectada do que as leis, né, enfim, as ideias pareciam
mostrar, e aí eu lembro do momento em que a Daphne virou e falou assim, tá, mas isso daqui não é para virar e falar assim, então acabou, não, gente, experiência socialista, puta, deu muito errado, pode todo mundo voltar para casa, não tem como. Não é sobre isso, é sobre justamente ressaltar a importância da gente entender que essas são questões estruturantes do sistema. E o sistema, como a gente falou, por ele ser total e unitário, ele engloba tudo. Então, essas estruturas, se a gente não mexer nelas, não é que as mulheres vão continuar dentro de casa e isso vai ser meio chato, porque as mulheres deviam ser livres. Não é sobre isso, é que o sistema inteiro vai se manter como ele está, em algum nível. Pode haver pequenas mudanças pontuais, que geram, inclusive, coisas que a gente já tem hoje, como mulheres CEOs ou vice-presidentes mulheres ou qualquer coisa do tipo, as coisas continuam absolutamente iguais, né? Ou com mudanças muito, muito pequenas e muito pontuais. É exatamente isso mesmo, Isabela. E eu acho. Eu fico falando que é jabá, mas não é à toa que são jabás, né? Eu acho que a beleza de estudar esses livros é justamente encontrar essas conexões, né? Então, eu não por acaso coloquei o livro da Verônica Gago no meio desse ano, no meio desses episódios todos, que eram, né, teoricamente mais voltados para sei lá, uma linha do tempo marxista, digamos assim, do feminismo marxista. Não por acaso eu joguei o livro da Verônica Gago lá no meio, porque a Verônica faz de uma maneira que eu acho das mais brilhantes, das mais bonitas, que só a única outra pessoa que eu vi fazendo é a convidada do nosso próximo episódio, que é a Helena Silvestre, e aí vocês vão ter que ouvir e ouçam com lenços do lado, é o que eu posso dizer, de pegar toda essa teoria, pegar tudo isso que a gente sabe aqui no campo das ideias e tal, e dar um exemplo concreto que é absolutamente irrefutável, que está na nossa cara, que é tipo assim, a gente fez uma greve de mulheres, que as mulheres pararam por um dia, e pararam milhões de mulheres, e o resultado foi esse, tipo assim, o resultado é visível, é claro, está na nossa cara, e a Verônica, ela fala isso de um jeito muito bonito também, de como a greve é um instrumento de mobilização transnacional, que a partir da identificação das mulheres, e aí ela vai falar que são as mulheres das mais diversas classes, de raças diversas, de situações de opressão diferentes, ela não uniformiza, né, no sentido de falar todas as mulheres sofrem a mesma opressão. Não é sobre isso, mas ela fala que elas têm esse ponto em comum que transnacionalmente as une e que transnacionalmente coloca um objetivo muito claro, muito simples e um entendimento muito simples do seu lugar de opressão. Isso é muito bonito no livro dela. É uma. Acho que a identificação, né? Ela consegue. Ela tem esse dom, poucas pessoas têm esse dom de fazer uma análise de um momento tão próximo, de uma maneira tão cuidadosa, porque ela é cuidadosa, ela não é definitiva, ela não bate o martelo, ela não fala, é esse ponto final. Ela é cuidadosa, mas ela é muito acertada de conseguir identificar esse momento, e aí, assim, minha interpretação, ela só faz isso porque ela está construindo isso. Tipo, é a única explicação. Ninguém de fora consegue analisar tudo isso que está acontecendo com esse cuidado, com esse entendimento mesmo de como as coisas se constroem, né? Porque de alguma maneira, essa heteronominação, né? Quando ela vem de fora, ela vem embutida de um monte de coisa, de um monte de análise, de um monte de pensamento que faz parte desse mesmo sistema. Então, ela está de dentro fazendo essa análise de que essas mulheres elas são unidas por isso, pelo dia a dia da manutenção do sistema, assim, em uma síntese extremamente resumida. Então é muito bonito ver isso. Você tem toda a razão, Isabela, de falar que isso está muito claro no Mulher, Estado e Revolução, e eu fico muito emocionada de ver isso se repetindo em tantos momentos diferentes, em tantos momentos diversos, de lugares diferentes, mas com uma proposta muito parecida, assim, me dá uma alegria, uma esperança de tipo, objetivo comum. Vamos parar, vamos tacar fogo em tudo, é esse o caminho. Bora. Que mais? Que mais? Que mais, meu povo? Temos um tempinho ainda. Cécio, você tá aí escondidinha, eu vou te chamar pelo nome. Eu estava fazendo o meu trabalho reprodutivo. Acontece. Cécio do Coletivo Sicórax, minha amiga, que participou lá do episódio sobre Nova Mulher e moral sexual.
Que mais? Tem um podcast, o Sicórax está com um podcast maravilhoso, lindíssimo. Que a primeira convidada é a Helena Silvestre. Quer falar um pouquinho? Sim, é muito maravilhoso. E amanhã sai o episódio com a Maria Lígia Quartim sobre trabalho reprodutivo. Eu estava lidando com isso hoje até. E, enfim, combo de discussão feminista em plena segunda-feira. Maravilhoso. Mas eu estou ouvindo vocês aqui e tal, matutando. Obrigada. César que me fez essa ponte bonita com a Helena. Que, nossa, está muito bom no próximo episódio. E aí, galera? O que mais de contribuições? De dúvidas? Todo mundo aqui ouviu os episódios e não teve nenhuma dúvida, porque a gente é muito didática. Entendi. Isa, vocês querem fazer mais alguma coisa? E discordâncias, né, com o que a gente falou. Claro, e discordâncias, com toda certeza. Não, a Maria... Pode brigar com a gente. Pode super brigar com a gente. Só tem uma coisa que a gente não vai tolerar nesse episódio, nesse encontro, que a gente estava até com um certo receio de acontecer, né? Que eram discordâncias no sentido de interpretações que levam em consideração que ser mulher é uma categoria biológica e tudo mais. Mas estamos bem, estamos bem, estamos bem. A Maria perguntou se é no Punho que você está fazendo isso, Cési. Não, é no podcast do Sicórax. Quer explicar de onde veio o nome e tal, qual é o processo? Então, é um projeto do Sicórax, inclusive, que nem é o Sicórax clássico, digamos. A gente terminou a tradução do Reencantando o Mundo, da Silvia Federici, a gente fez esse ano, e a gente chamou mais um monte de mulher, e foi uma tradução com umas 20 pessoas. E como a gente sempre faz oficinas depois com os livros que a gente traduziu, e, sei lá, né, coronavírus, não vai rolar tão cedo, assim, a oficina do jeitinho que a gente gosta, todo mundo compartilhando lanche, essas coisas, a gente fez um projeto de podcast para discutir temas que a Silvia vai trabalhando nesse livro novo. Então, chamamos convidadas para discutir os temas. Já lançamos 2 episódios. Um foi sobre o conceito de reencantar o mundo, que foi com a Helena Silvestre, e quem não ouviu, fico triste por quem não ouviu, mas feliz também, porque vocês vão poder se emocionar pela primeira vez. Vai poder ouvir pela primeira vez gritando, foi o meu caso. Que a Helena é muito boa falando, né? E é uma prática, assim, que é fenomenal. Aí o segundo foi sobre o trabalho de... A gente vai intercalando os temas com um episódio sobre os comuns, já que a Silvia fala tanto dos comuns, né, em tantas obras, no Caliban, no Ponto Zero também, e o Reencantando o Mundo, o subtítulo é Feminismo e a Política dos Comuns, então a gente vai ter vários episódios sobre os comuns. Então é isso, eu vi que o pessoal já até colocou o link aí. Então, o Punho está hibernando, não é o Punho, esse projeto do Sicórax, que inclusive a gente denominou de Sicórax solo comum, porque foi além, se a tradução nossa já era coletiva, agora ela é coletivíssima. É isso. Obrigada. Gi, obrigada pelo espaço. Imagina, é sempre de vocês, a casa de vocês. Gi, você ia falar alguma coisa? Acho que você quer abrir o microfone. Sim, sim. Não, é só porque você falou das polêmicas, né? Aí eu lembrei de uma que também era o que a gente estava conversando até agora há pouco, da interseccionalidade também. Sim. Né? Legal. E aí também uma certa diferença entre essa abordagem da teoria da reprodução social com o feminismo interseccional, né? Porque as duas, de primeira vista, elas duas têm o objetivo comum de propor uma teoria integrada, né? Então entender essa relação entre gênero, raça e classe e como ela se dá, enfim, na sociedade hoje, né? Mas as teóricas da reprodução social, e aí, enfim, acho que para entender a interseccionalidade, eu não sei, uma vez eu li um texto da Patrícia Hill Collins, que é o Se Perdendo na Tradução, que é um textinho muito didático, assim, que ela remonta, né, exatamente a história da perspectiva interseccional, então como estava relacionado lá com
o feminismo socialista, o feminismo negro, né, como Barry River, tal, então como nasceu justamente com essa intenção de tornar mais uníssona, né, gênero e raça classe também, dentro de uma perspectiva de movimento, mas que depois se perdeu, teve uma trajetória acidentada, né, e virou um campo de estudos, né, um campo de estudos dentro da academia, enfim, ela remonta bem essa história. Mas tem uma coisa que as adeptas da teoria da reprodução social se diferenciam, né, é porque elas veem um limite na perspectiva interseccional, né, então justamente que a perspectiva interseccional, ela chega a anunciar isso, então que gênero, raça, classe, elas se cruzam, né, enfim, né, então tem esse cruzamento, mas não explica a lógica da intersecção, né, e aí é o que vem a teoria da reprodução social falando que, na verdade, precisa ter uma teoria do capitalismo que explique qual que é a lógica e por que gênero, raça, classe se interseccionam, né? Então, eu acho bem interessante porque elas pontuam essa limitação de algumas abordagens, porque aí também elas dizem muito que a interseccionalidade não é uma teoria, né? Justamente é um campo de estudos que, inclusive, tem muitas vertentes internas, né? Tem desde uma Angela Davis até, enfim, a Khrushchev, então, assim, é um campo muito diverso, mas que criou, enfim, pesquisas no âmbito empírico muito interessantes, né? Para tentar materializar justamente o que é, né, a vida de uma mulher negra, pobre, no trabalho informal, enfim, então isso é um mérito, né, essa análise descritiva, mas que não consegue dar essa explicação mais total que a teoria da reprodução social, colocando o tema da reprodução social no centro, inclusive, da dinâmica do capitalismo, né? Então, justamente como não existiria capitalismo sem a reprodução da força de trabalho, como ela é feita, né? E aí acho que também tem esse elemento de que hoje no neoliberalismo tem a mercantilização, né, desse tipo de... E é uma coisa que elas pontuam, né, no feminismo para os 99%, justamente como tinha, né, pelo menos na Europa, o estado de bem-estar social, tinha, né, o Estado ali, e que hoje a gente vive, né, na lógica de precarização do trabalho, né, de privatização do sistema de saúde, educação, enfim, e houve uma mercantilização desses serviços, né. Então, para entender como hoje, e é justamente nessa tônica, como o neoliberalismo ele ameaça sobremaneira a manutenção da vida, né, e as mulheres estão se sentindo cada vez mais sobrecarregadas, né, e acho que a Verônica Gago eu acho que os melhores textos da pandemia, de fato, foram escritos pelo feminismo marxista e que conseguiram situar a questão da reprodução social, né, inclusive como um laboratório do capital, né. A Gago fala muito dessa casa-fábrica, né, que se montou com home office, então, que é muito menos custoso para o capital, porque é a gente que paga o salário, a gente que paga as contas, a mulher que está mais sobrecarregada com as tarefas domésticas, além para as tarefas, né, enfim, a dupla, tripla jornada de trabalho, enfim. Mas é bem interessante como, ao mesmo tempo que o neoliberalismo ele ameaça a vida, a produção da vida, que as mulheres, por conta da divisão sexual do trabalho, por processo histórico, né, que relegou as mulheres a esse tipo de atividade, o neoliberalismo está produzindo a sua própria negação, né, que é a luta pela vida, né, e isso é muito importante, eu acho que também dessa conexão dessas feministas, né, que a Isa falou também de se construir como movimento transnacional, então não é à toa, né, tipo, o feminismo ter sido a ponta de lança dos últimos processos, né, contra, né, de resistência mesmo, né, ao neoliberalismo, então justamente são as mulheres, são os setores mais informais, é a negritude, né, que está se levantando contra esse sistema por sentir na pele que esse sistema ameaça a vida das pessoas, né? E isso é um limite, assim, brutal, né? Essa contradição entre a reprodução do capital e a reprodução da vida, né? Só que o problema nosso hoje é que é um pouco que o movimento dos 99 está tentando apontar, é que precisa ter união, né? Então as lutas não podem estar mais fragmentadas, a gente tem que culminar dentro de um projeto comum, né? Uma alternativa de poder, uma alternativa, né? Enfim, elas não chegam a falar disso, né? Nas clássicas está muito mais claro que é a forma partido, né? Lá nas socialistas, né? Elas entendem o partido como a forma de união das lutas, a forma da totalidade, né? Hoje a gente tem uma fragmentação das lutas pelos movimentos, né? E eu acho que a esquerda está se reconstruindo, enfim. Então, até por isso, na reconstrução da esquerda, esses temas são tão importantes hoje, né? Enfim, acho que isso está bem expresso, inclusive, nas eleições, né? Com o que foi, né, o desempenho
de determinados perfis, né, negros, LGBT, mulheres. Então, assim, mostra que a gente está ocupando um terreno, assim, importante, né, e que para construir essa alternativa, com certeza, vai passar por nós, assim. E aí eu acho que é bonito isso da reprodução social, porque elas mostram, em específico as mulheres, e aí também, né, as mulheres negras, sobretudo, e as mulheres pobres, elas são o elo entre a produção e a reprodução. Se as mulheres param o trabalho reprodutivo e a produção, não existe capitalismo. Então, assim, colocando as mulheres como um sujeito estratégico mesmo da luta anticapitalista, né? Então, isso é bem interessante também ver os dois lados, né? Que eu acho que é bem importante a gente ver que o capitalismo é esse sistema de dominação profunda cada vez mais, que coloniza as esferas da vida cada vez mais, né? Então a gente sabe o quanto que é sufocante mesmo, né? A mercantilização da vida, etc. Mas ele também produz contradições inequívocas, né? E as mulheres estão lutando. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente seguir essa luta, mas também saber os nossos limites hoje, que a gente tem que avançar nessa luta, né? E eu acho que a perspectiva socialista, né, colocando isso de que tem que combater o capitalismo, tem que ter um projeto estratégico, tem que ter união das lutas, uma perspectiva dentro do feminismo bastante importante para o momento que a gente vive hoje de crise total, né? E que a gente não está enxergando saídas ainda para essa crise, né? Mas é um fato que as mulheres ocupam um papel importante, assim como cumpriram em outros momentos históricos, né? Como a outra Isabela, né? Que são muitas Isas aqui, mas falando da Revolução Russa, né? Foi uma revolução destravada por mulheres, né? Isso é muito importante ser, né, destacado o 8 de março, né? O papel do 8 de março, enfim, como o 8 de março está sendo ressignificado hoje, né? Eu tô bem curiosa, assim, para saber como é que vai ser o 8 de março esse ano, porque a gente até fez uma live com a Verônica Gargo e ela estava também falando que elas estão na maior discussão lá, né? Essa internacional feminista, falando tem que fazer alguma coisa, mas como é que vai ser? Porque a pandemia tá rolando e tal. Mas é muito importante a gente seguir nessa marcha aí. O feminismo nunca foi tão importante quanto hoje. Sem sombra de dúvida. Que bonito isso. Ceci, tem alguma coisa... Ah, você já levantou a mão? Ah, eu ia te chamar mesmo. Eu ia te perguntar se, tipo, você consegue já falar alguma coisa do Reencantando o Mundo nesse sentido, assim, dessa resistência mesmo, né? Eu imagino que o livro seja um pouco nessa toada. Tem a ver o que eu estava pensando e realmente dá para ligar com Reencantando. Que no fim das contas as mulheres sempre estiveram na base das revoluções, sabe? A questão é que quem sai na foto é um grande herói, que é um homem, geralmente branco, né? Pensando. E que as mulheres sempre estiveram aí, então nos movimentos populares é quem mantém as pessoas de pé, quem mantém as casas dos movimentos de moradia em pé, as cozinhas populares funcionando, que for o protótipo do revolucionário, que é o cara do chão de fábrica, sindicalista, não sei o quê, greves, são mulheres cuidando para que aquilo seja possível, né? Seja na parte da alimentação, de cuidando, sei lá, mas é sempre um trabalho invisibilizado. Então, as mulheres sempre estiveram relacionadas a movimentos revolucionários e resistências e tal. É só uma questão da gente jogar um holofote sobre isso, né? Porque isso fica só lá atrás das cortinas, né? E eu acho que o movimento que a gente está fazendo é esse, né? De abrir as cortinas e mostrar que quem está tocando isso somos nós. E sobre o Reencantando, a Silvia vai trazendo um conceito que eu tenho gostado muito, de se opor à lógica do desencantamento, que em referência ao desencantamento do mundo do Weber, quando ele vai falando da racionalização da sociedade e junto com a construção da lógica capitalista, né? E isso tem a ver com uma divisão do mundo em todas as esferas, né? Então, o processo de divisão mesmo de trabalho produtivo e reprodutivo, de quem detém um conhecimento racional e quem detém o que eles, né? Tipo,
que um grupo de pessoas diz que não é racional, que não é válido, e aí o que ela vai mostrando é que a saída está justo no reencantar, e o reencantar não quer dizer que vai virar todo mundo bruxa do caldeirão, é de acabar mesmo com essas dicotomias, sabe? E que está diretamente ligado às discussões decoloniais, né? Então, uma aula inicial de feminismo decolonial é para falar da divisão que a modernidade faz do mundo, e vai separar nos mais humanos e os menos humanos, por exemplo. E aí vai nessa linha, assim, o livro Reencantando, e abordando, e assim, é uma série de artigos, né, que tem variação no tempo e tal, mas vão falando disso, e a Silvia é muito propositiva, né, ela adora. O que ela faz muito às vezes, em vez de ficar muito tempo na teoria, ela vai trazendo movimentos não ocidentais, né, de resistência, comparando com a realidade ocidental dela e tal. E é isso. Eu estou muito ansiosa para ler esse livro. Eu sou muito fã de Silvia Federici, com todas as limitações, como todas têm e temos, mas eu sou muito fã dela. Eu acho que ela tem uma percepção muito... Ela é muito generosa, né? Então ela está muito aberta a agrupar mesmo nas elaborações dela tudo que ela vai encontrando pelo caminho. Eu acho isso muito bonito. Gosto demais. Gosto demais desse coletivo Sicórax também. Acho as pessoas legais. E aí, gente, temos tempo para mais umas 2 perguntinhas, uma perguntinha, uma dúvida, uma contribuição, uma vontade de falar. Ninguém? Isa, Ana, Flávia. Vou falar, então. E... Não, eu acho que era uma coisa mais que valeria a pena a gente voltar, que vocês já falaram disso aqui, e a gente discutiu bastante, nós da coletiva do Marxismo Feminista, a gente discutiu bastante como ela faz, como a Arusa organiza o livro de um jeito que o casamento se dá na esfera teórica e o divórcio se dá na esfera dos movimentos sociais, né? Não é tão dicotômico assim, mas no geral é isso que acontece. Eu lembro que uma coisa que a gente ficou bastante desconfortável, não que a gente discordou, mas a gente ficou desconfortável que tudo se passa no livro como se fosse uma sequência. Então, primeiro houve que essa é a sequência na vida concreta. Primeiro tem que ter um casamento para depois haver um divórcio, né? Não existe um divórcio no meio de um casamento que enfim. E ao construir o livro dessa maneira, a gente ficou um pouco assim, é estranho isso, que primeiro tem um casamento, depois tem um divórcio, e o casamento é teórico e o divórcio é prático. Até porque quando ela vai mostrando esses divórcios, eles acontecem na mesma hora que ela tinha apontado para o casamento lá nos primeiros capítulos, né? Então, é mais uma coisa, a gente ficou pensando por que ela teria feito isso? Ninguém concluiu, né, na nossa discussão, e aí talvez se vocês pudessem falar mais um pouco disso, que acho que vocês já exploraram, mas... Enfim, não sei se é uma pergunta, um comentário, mas... Gostei. Até para a gente pensar, vou falar mais não, até para a gente pensar quando a gente constrói os nossos argumentos e os nossos textos, né? Porque você cria um argumento que ele parece sólido e aí você precisa meio que torcer os fatos ou as teorias para se encaixarem naquele argumento. E, enfim, uma forma de ler a Cínzia para pensar na gente também. Eu acho, você falou agora, eu acho que eu estou concordando, sim. Inclusive, é uma construção bem classicona acadêmica, eu acho, assim, que ela vai mostrando, tipo, por exemplo, na hora da discussão que ela fala se o trabalho doméstico ele é produtivo ou reprodutivo, né? E aí ela começa a construir os argumentos dela, e aí ela te convence que ele é um trabalho produtivo. Aí você fala, então é um trabalho produtivo. Aí passa um parágrafo e ela fala, não, é reprodutivo. Aí você fica, pera, você tinha acabado de me convencer de uma parada. Por que você está fazendo isso agora? E eu acho que é um jeito bastante clássico, né, da academia, ou pelo menos, não sei se da história, talvez, não sei. Eu já não sei mais dizer, faz muito tempo que eu tô longe dessa história toda. Mas que talvez por uma
para um livro mais de divulgação, assim, você já está um pouco complexo de navegar, né? Porque você fala, uai, mulher, você está louca? Você estava me convencendo de um negócio, agora é outra coisa. Acho que sim, e acho que também tem um pouco a ver com o que a César estava falando, de uma necessidade de histórica e eurocêntrica e branca e científica de racionalizar todos os processos, como se eles se dessem numa escala evolutiva, né? Então, assim, primeiro houve um estágio em que tudo era meio zoado. Aí a gente melhorou um pouquinho, aí agora a gente está melhorando mais um pouquinho, e aí o que se dá claramente na prática, né? A gente está no melhor momento da história, é visível, a gente vê em todos os lugares da nossa vida cotidiana, tá show de bola, tá 10. Então, eu acho que de repente, a gente não pode também esquecer que ela, da onde ela está vindo, da onde ela está falando. A Tins é uma mulher branca, europeia. Ela é italiana mesmo, né? Ela é italiana, ela é europeia, então é de uma linha, né, de estudo mesmo e de possibilidade de estudo que muito provavelmente dos estudos da filosofia clássica ainda. Então, eu imagino que isso esteja muito presente, né, na construção enquanto intelectual dela, assim. Não sei, vocês pensaram alguma outra coisa diferente de Isa? Pode falar, por favor. Não, eu acho que a Ana colocou isso e a gente tinha pensado, acho que a própria Ana tinha falado isso na reunião, que é uma maneira muito norte-americana também de colocar os argumentos, de isso, mas isso, tipo, acadêmica norte-americana, assim, de inserir. Porque eu fiquei confusa também, tinha horas que ela fala, é isso aqui, aí você fala, aham, aí exatamente o que você falou, Isa, aí, não é bem isso, aí volta, e assim, é por isso que também eu acho que é um pouco difícil às vezes, porque você não pega. Para apresentar esse monte de gente, às vezes ela acaba. Você acaba não entendendo. Calma aí, que hora que você está aí? Com quem que você está concordando? Você discorda aqui por que mais, sabe? Tipo, acho que não fica super. Assim, não aparece às vezes o que é, sabe? Ó, essa daqui eu não tenho nada a ver com isso, acho isso horrível. Não, mas enfim. Acho que essa apresentação confunde a leitura, principalmente na parte teórica, que eu acho que são os capítulos que ficam mais confusos de então onde é que ela tá, sabe? Por isso que a fala da Gi, para mim, na reunião e aqui, elas estão tão interessantes para situar mesmo onde é que ela tá nesses debates feministas. Para mim, não tinha essa leitura, não tinha lido ela antes, enfim, não sabia também. Então, é muito, muito interessante entender onde é que ela está, situada teoricamente, mas também é isso, né? Sendo italiana e vive academicamente atuando nos Estados Unidos, acho que tem essa. E eu coloquei um pouco no outro episódio, que às vezes me incomodava como ela falava das coisas muito enfaticamente, sabe? Na China, as mulheres nunca foram tão exploradas quanto em uma parte do mundo. E eu ficava, cara, pera, tipo, Mana, pera aí. Tipo, nunca, assim, e é isso, sempre, isso foi a Bia que saltou, não foi eu também, a Bia da coletiva. Ela falou, olha, é engraçado como a barbárie aparece no outro, né? A barbárie aparece lá na China, a barbárie aparece lá no... Aquilo, lá nunca fizeram, nunca a mulher foi tão explorada, mas peraí, tá na América, a escravidão, enfim, acho que tem essa questão, assim, embora, de novo, né, a gente está só aqui pontuando coisas muito que aparecem, mas não tirando o mérito do livro, de tudo que ele faz, mesmo como essa, porque exatamente essa história que ele faz é muito importante para a gente também conhecer essa história para ver o que a gente também deveria, como a Cecília falou, colocar o holofote em outra coisa, né, também, para a gente ver. E acho que só uma coisa que também você falou da revolução, né? A revolução feita por mulheres, mas o holofote está nos homens, né? E vou voltar aqui um pouco. Estava lendo para minha própria pesquisa esses dias sobre a Revolução Cubana e eu vou ficando às vezes muito triste isso da coisa de como vai degringolando umas coisas e eu falo, não, por quê, cara? Por quê? E aí eu vi um texto muito triste, assim, um pouco, que falava não só do papel, né, da mulher, que é essa heroína feminina, muitas vezes na Revolução Cubana, principalmente, aparece como aquela que é a mãe, aquela que vai parir os filhos para a Revolução,
como inexiste uma mulher que não seja hétero, assim, inexiste. E como lugar também até dessa... Como essa mulher não existe, a mulher não hétero não existe, o lugar do herói é o lugar do homem branco, hétero, e os homens gays são também párias, né? Que eles até existem, mas eles são párias. Então, também o quanto é problemática, né? Assim, claro que tem várias questões que ali são colocadas no pós-revolução, né? Tipo, a gente falou até no episódio da questão do aborto, né? Da questão de uma política de educação sexual, da questão de lavanderia, creche, lugar para idosos, mas o quanto moralmente é uma questão polêmica, né? Assim, desse lugar da mulher, né? A mulher que foge a essa família tradicional, aquele núcleo tradicional, a partir de 65, depois 75 piora, mas ali ela não existe, né? Enfim, isso é muito... E aí é a discussão que a gente teve aqui, né? O quanto nessa luz entre... Luz é uma palavra ruim, mas nessa conjunção aí, né, entre marxismo e feminismo, que a gente tem uma chave interessante, né, para lidar, né, que não é só identitária, né, não é essa questão. Enfim, acho que eu estou colocando aqui, já falei bastante. Sim, sim. Posso só comentar rapidinho, que aí para Claro. encerrar, me imaginando aqui pelo horário. Não, porque eu acho que da coisa do livro da Aruri, acho que a gente volta para o começo do debate mesmo, voltando para quem ela é, tal, porque acho que é bem importante mesmo essa discussão de que o texto nunca paira no ar, né? Ele é fruto de um contexto, e mesmo teoria e prática não estão dissociadas, né? Acho que dentro de uma história das ideias, as ideias também são fruto, né? Ainda mais o marxismo, né? Sempre é fruto de uma intenção de intervenção numa conjuntura específica, enfim, e eu vejo isso muito na Arusa, assim, eu acho que os limites do texto, acho que, como todo mundo já falou, acho que indicam a própria posição dela, mas eu acho que também indica que ela não é uma especialista sobre o tema, né, e ela fala muito isso mesmo nas entrevistas, de que ela é uma estudiosa de Platão que, no movimento feminista, começou a estudar isso, né, e aí eu acho que esse livro, que é de 2013, é um caráter exploratório mesmo, numa tentativa de criar um panorama. Então, acho que não é um livro ambicioso, é um livro que estava querendo ali tentar criar um panorama, que eu vejo que tem uma ausência de livros nesse quesito mesmo, então acho que é uma tentativa legítima dela, apesar de ser muitas lacunas, como a gente já apontou. E eu acho que tem e aí acho que o que a Ana traz é esse dilema entre o método de investigação e o método de exposição. Ela escolheu uma exposição, história e teoria, né? Eu acho que aqui, pela que a gente está falando, a gente faria diferente já com uma superação dialética do que ela escreveu. Acho que a gente parte do que dela, extrai ali, e sei lá, eu acho que, enfim, para nós. Mas eu vejo que duas questões, né? Uma que eu acho que tem a ver com a militância mesmo na Quarta Internacional, porque acho que na Quarta Internacional tem uma sessão de mulheres que estavam pensando sobre esse sistema, essas teses, então imagino que ela estava ali, de fato, refletindo sobre isso e querendo intervir no movimento. Eu acho que, por isso, o livro, acho que a Isa apontou isso, de tem um linguajar militante, aí eu acho que eu concordo, ao mesmo tempo que é enriquecido com teoria. Então não é um texto panfletário exatamente, ela está numa tensão ali, né? Porque ela vem de uma formação acadêmica também, né? Como a Isa já colocou, ela é formada em Roma, não sei o que, hoje é professora na New School, que é uma das principais, né, universidades de Nova York. Então, assim, eu acho que ela tenta ali, tipo, tanto enriquecer o que é geralmente espaço da militância, quanto trazer para a academia coisas que vêm da luta política, né? E aí eu acho que vem, às vezes, no Frankenstein, e aí situando, que eu acho que tem textos dela mais recentes que já estão mais aprimorados, né? E aí eu acho que ela avançou, inclusive acho que uma crítica da reprodução social, que é essa de que não traz muito a questão da sexualidade, ou mesmo a questão racial, eu acho que elas estão se debruçando sobre isso, é uma agenda de pesquisa aberta, e eu acho que é bonito porque é um grupo mesmo, então e tem essa circulação internacional, né? Tipo, são as feministas que estão debatendo em vários lugares, com várias pessoas, com várias trajetórias. Eu acho isso muito bonito, o movimento feminista hoje, né? E eu acho que e aí eu acho que o divórcio também é na teoria. Assim, eu acho que, na verdade, o que
a Arusa está apontando, obviamente, o divórcio que tem na prática, porque na luta socialista foi muito difícil né, encampar a questão de gênero, né? E aí a gente tem toda essa geração de mulheres que estava falando, sim, que, né, a luta pela opressão da mulher era uma pauta importante, né? E aí a gente teve vários avanços e retrocessos, enfim, mas eu acho que até hoje é mal resolvido na teoria, porque justamente como marxismo, e aí esse marxismo oficial, marxismo tradicional, até hoje não resolveu na questão de gênero no âmbito da teoria, ainda tem uma disputa. Eu vejo que a gente também tem um divórcio na teoria, que é acho que o que essas feministas estão também, a disputa no âmbito das ideias e a disputa no âmbito da luta de classes, né? E ver como isso está associado. E aí eu acho muito bonito, porque na discussão do marxismo, muito se fala que o marxismo contemporâneo teve essa associação em teoria e prática, é uma das teses, né, que o marxismo se academicizou, né, enfim, então tem o marxismo dos partidos, dos movimentos, e tem o marxismo da academia, né, que, enfim, não é tão rígido assim, mas existe essa interpretação, né, e a gente vê que o feminismo está juntando isso, é muito bonito, assim, o feminismo como um ponto possível da teoria e prática hoje, marxista e feminista, e são essas mulheres que estão fazendo luta dentro da universidade, mas estão fazendo também luta dentro do movimento social. Eu acho que é para a gente ficar animado, assim, né? Porque né, essa é a praxis, né? O sentido do marxismo é uma ciência, né? É uma visão científica sobre o mundo, mas que visa a transformação do mundo, né? Enfim, então eu não sei, eu vejo isso um pouco nessas autoras, assim, e eu acho que não é em todo lugar, nem dos espaços do marxismo, nem do feminismo, nem do movimento social, nem, né, porque tem tanto anti-intelectualismo por parte de muito movimento social, mas também uma antiprática em muita parte do acadêmico, né? Então essa batalha que a gente parece que está meio que sufocado sempre, e, sei lá, ver que tem sínteses aí que são importantes da gente continuar e que estão vivas, né, enfim. E eu vejo a Arusa um pouco nesse sentido, assim, dela ter esse lugar, assim, nisso, assim, de recuperar uma ideia de um intelectual orgânico, né, enfim, mas refinando a teoria feminista com o que ela aprende na academia também. Acho que isso é muito importante para dentro do movimento feminista, porque a gente vê também muita gente no ativismo, né? Muita gente no ativismo, muito no ativismo, e por isso é tão importante a gente estudar, né? Muito importante a gente ler essas autoras, né? Enfim. Então, acho que tem que ser um movimento duplo mesmo, não tem como. E acho que a obra é meio que um produto disso, não sei. Que bom que você terminou assim, porque eu acho que eu concordo muito contigo, assim, e voltando à discussão que a gente já teve, acho que a estratégia, o caminho que ela deixa, querendo ou não, ela deixa uma proposta, né? Não é um feminismo para os 99%, mas ela deixa essa proposta no final, que é realmente se aproximar dessa teoria queer, mas eu acho que a contribuição que a Ana Flávia deu aqui, que sejam essas teorias dissidentes, né? Todas elas, esse é o caminho mesmo. Esse é o caminho, e a gente vê cada vez mais na prática que esse é o caminho, que é onde tentam sustentar seja um marxismo ortodoxo, sei lá, eurocêntrico e tal, não se sustenta, que seja onde estão tentando sustentar um feminismo liberal e absolutamente apartado das questões, né, materiais e tal, também não está se sustentando mais, ainda que ele seja extremamente, sei lá, endossado, né, pela estrutura, e que essas coisas andam juntas mesmo. Que bom que a gente está podendo. Acho que ainda hoje tem mais um elemento, um ator bonito nessa jogada, que é a possibilidade da gente estudar para além da academia, né? Que é a possibilidade da gente estudar para de outros lugares e entrar em contato com essas teorias e com esses agentes e com essas pessoas e com essas discussões e tal, de outras maneiras que não sejam exclusivamente, né? Sem tirar a importância, obviamente, da academia, mas que não seja exclusivamente através disso. Então, isso só pode ser extremamente produtivo e é muito bonito ver esse caminho se constituir mesmo. E eu vou terminar. Eu já disse para vocês que vocês deram asa para cobra e gostaram da poesia que eu li. Eu vou ler o quê? Uma poesia de novo. Mas é muito curta e é de Helena Silvestre.
E é sobre exatamente isso. Eu achei muito bonita essa conclusão, porque a gente não combinou. Eu juro que a gente não combinou. É uma poesia pequenininha que está no livro dela, Nota sobre a Fome. Tema do nosso próximo e último episódio do ano. Sai na semana que vem. E é o último episódio do Grifa, mas fiquem com a gente, porque 2021 tem mais, com certeza. Chama Serralha de Quintal. E é assim: da teoria boa, assim como da terra boa, é preciso arrancar ervas daninhas. Ela é muito, muito maravilhosa por isso, por ser essa pessoa absolutamente direta e maravilhosa nisso. Essa é a Helena. E, gente, muito obrigada por todos vocês que estão aqui. Obrigada, Isa, obrigada, Gi, por estarem aqui, por terem participado do episódio, por terem, nossa, disposto tanto tempo de vocês para o Grifa, foi muito importante. Galera, entrem lá, Marxismo Feminista, tem o blog, tem o canal do YouTube, tem Instagram, tem Twitter? Tem Twitter? Não tem Twitter? Tem Twitter, tem Twitter. Em construção. É construção, é isso. Tem tudo marxismo feminista. Tem muita coisa boa, mesmo. Eu entrei em contato com muita coisa nova que eu não conhecia a partir de lá. Muito obrigada por quem está aqui, por quem passou esse ano junto do Grifa. Eu queria agradecer novamente. Muito, muito obrigada por continuar construindo esse espaço junto. Qualquer coisa, escrevam para a gente no grifapodcast.gmail.com. Vocês encontram todos os materiais complementares lá no Medium, medium.com/grifapodcast. Entrem no nosso grupo do Telegram também, é só procurar Grifa Podcast. Se vocês tiverem dificuldade, pode mandar um inbox, pode mandar um e-mail, a gente ajuda e a gente vai compartilhar todos esses artigos, links, tudo que a gente falou aqui. Se você gosta do conteúdo do Grifa e se você pode contribuir financeiramente, não se esqueça que a gente tem uma campanha no Apoia-se, que é apoia.se/grifapodcast. Com qualquer valor mesmo que vocês puderem mensal, vocês ajudam muito a manter o Grifa no ar. A gente também tem uma parceria com a Boitempo, que comprando através do link parceiro na Boitempo, o Grifa ganha uma pequena comissão. Você não paga nada mais por isso, a gente ganha uma pequena comissão. E o link é boitempoeditorial.com.br, o site normal, /Grifa Podcast. E tem um cupom de desconto de 20% em todo o catálogo da Boitempo. Ele só não é aplicável para livros que já estão em promoção. Certo? Alguém está falando aqui que a gente tem que tirar uma foto, é verdade. Então, quem quiser abrir a câmera para o momento foto pandêmica, eu odeio essa foto, mas a gente vai fazer. Abram as câmeras, ninguém vai abrir a câmera, só vai ficar a gente, é isso mesmo? Ah, tá, entendi. Amanda que falou que era para tirar foto. Ah, abri, Amanda apareceu. Vou tirar foto então, sorriu. É muito estranho isso. Muito obrigada, boa noite, um beijo. Obrigada, até a próxima, Isa. até o ano que vem. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Bom descanso aí para vocês. Até. Muito bom. Beijo. Até mais. Beijo. Tchau.